acordamos o sol nessa manhã para buscar sabedoria, para dedicarmos o melhor do nosso tempo ao Senhor, para recebermos mais uma porção dessa palavra que nos enche, que nos edifica. Hoje é dia de transbordar sabedoria todos os dias. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos nele. Você consegue declarar isso? Declara isso, escreve aí nos comentários. Eu me alegro no Senhor, porque Ele me deu esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. E eu me alegro todos os dias pela manhã. Eu faço isso, eu acordo já dizendo obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por mais um dia. E vamos fazer isso agora? Vamos agradecer? Vamos dar graças ao Senhor pela nossa vida. Nós estamos vivas, nós estamos aqui e temos que valorizar esse tempo precioso que o Senhor nos deu. Esse privilégio de continuarmos vivendo nessa terra. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós somos gratas ao Senhor por essa manhã. A misericórdia, a bondade, a graça, o favor do Senhor se renovaram mais uma vez. A cada manhã nós nos renovamos, a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. Cada manhã é uma fagulha de esperança que nasce. Antes do sol nós levantamos para aprender de Ti, para absorver de Ti, para trazer ao nosso coração aquilo que pode nos dar esperança. Renova a esperança de cada mulher que está aqui. Renova a esperança de cada mulher que precisa olhar além da sua circunstância, olhar além do seu momento atual, olhar fixamente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Fortalece a cada uma dessas mulheres, fortalece a minha vida, fortalece-nos na força do Senhor. A Tua palavra é força, a Tua palavra é alimento, a Tua palavra nos instrui, nos ensina. Abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento para receber de Ti tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse capítulo de hoje é o capítulo 5 de Provérbios. Cada dia nós estamos compartilhando aqui às 5h15 da manhã um capítulo de Provérbios e hoje já é o 5º dia. Estamos avançando. E esse capítulo, o título dele é Advertência contra a Infidelidade. Cada Bíblia tem um título, né? Dependendo da sua versão. E aqui fala muito sobre casamento, sobre a relação marido e mulher. Salomão está aqui advertindo o seu filho contra a infidelidade, contra o adultério. E eu quero trazer aqui para você, mesmo você que não é casada, o que está escrito em Isaías 54, Isaías 54, 5. Olha só o que está escrito. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Então essa palavra é para todas as mulheres. Todas as mulheres já são casadas. Você que é casada com um homem, né, de carne e osso, saiba que antes de estar casada com ele, você é casada com o Senhor, o teu Criador é o teu marido. E você que ainda não é casada, você é casada sim, o teu Criador é o teu marido. E essa palavra de hoje aqui de Provérbios, ela fala para nós sobre sermos fiéis ao nosso marido. Se você colocar na sua mente que o seu primeiro marido é o Senhor, e você pegar esse texto de Provérbios de hoje e canalizar para ele, em ser fiel a ele, nem vai fazer efeito para você essa questão de infidelidade conjugal, de pensar em outro homem, em pensar em não ser fiel ao seu marido, por pior que ele seja, por mais que ele, né, não seja aquele homem perfeito, aquele príncipe que você imaginou. Mas quando você põe o Senhor como centro, como seu marido,
Aí você não depende do seu marido de carne e osso, o seu marido natural. Você não depende tanto da resposta que ele te dá em termos emocionais, em termos financeiros, em apoio, em suporte. Muitas mulheres sofrem no casamento. Muitas mulheres têm crises terríveis no casamento. E eu quero dar uma palavra de esperança para você. Coloca o Senhor como seu marido. Lembra todos os dias. Lembra todos os dias. O meu Criador é o meu marido. O Santo de Israel é o meu Redentor. Ele me redime, ele me resgata. Ele é meu, eu sou do meu amado e ele é meu. Coloca o Senhor como centro da sua vida. E toma cuidado com a infidelidade. Muitas vezes, uma mulher chega... muitas vezes não, uma mulher só chega a ser infiel ao seu marido, né, aquele com o qual ela fez um compromisso, uma aliança, quando ela já não é mais fiel a Deus. Quando ela já não é mais fiel ao Senhor. E a infidelidade, ela é terrível. E Salomão chega para o filho dele e fala assim: meu filho, me escuta. Coloca as minhas palavras no seu coração, escuta, para você manter o bom senso, para você guardar o conhecimento. Se afasta da mulher imoral, se afasta, porque a voz dela é suave, é doce. Sabe, a infidelidade, tanto para com o cônjuge quanto para com o Senhor, ela nasce de abrirmos os nossos ouvidos a vozes externas, abrirmos os nossos ouvidos a sutilezas, a coisas que são nos apresentadas no mundo, de uma forma geral. Quantas mulheres perdem tanto tempo na frente de uma novela, na frente de uma TV, na frente de uma série de filmes, né? Uma série da Netflix, por exemplo. Elas estão gastando mais tempo ali com o outro do que com o Senhor. Quanto tempo nós gastamos em redes sociais, mas quanto tempo nós estamos dedicadas a buscar de fato o Senhor? Isso é uma questão de infidelidade. Se a gente for pensar bem, né? Uma mulher que prefere ficar ouvindo conversa de um outro homem por horas, ao invés de passar mais tempo ao lado do seu marido, isso já é infidelidade, isso já é uma troca injusta, né? Porque você escolheu aquela pessoa para estar com você, você escolheu o Senhor, Ele te escolheu, na verdade, em primeiro lugar. E agora a gente simplesmente retorna para Ele todo o nosso amor, toda a nossa dedicação. Você está acordando aqui cedinho porque você colocou o Senhor em primeiro lugar. E isso é poderosíssimo, isso é maravilhoso, isso é demais. Olha só o que fala no versículo 6, ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Essa mulher infiel, ela não percebe que ela está andando por caminhos tortos. Ela não enxerga a vereda da vida, porque ela não está olhando fixamente para o Senhor. Ela não colocou o Senhor como seu Redentor, como seu marido. E ela nem percebe que está andando em caminhos tortos. Ontem a gente falava, né, o capítulo 4 falava de veredas retas, de ser conduzida pelo Senhor. Se você põe Ele à sua frente, Ele te dirige. Mas quando você é infiel, quando você não prioriza o Senhor, quando você não prioriza o seu casamento, seu primeiro casamento com Ele, e depois o seu casamento com o homem que você escolheu para estar ao seu lado, esses são caminhos tortos. Não enxerga, não é conduzida num caminho reto. Fique longe dessa mulher, Salomão fala para o filho dele. Fique longe daquilo que tira a sua fidelidade ao Senhor, que tira a primazia dele na sua vida, que tira a sua fidelidade em relação ao seu marido. Não abra seus ouvidos demais para conversas com outros homens. Isso não é sábio, isso não é bom. É uma cilada. E aqui fala sobre isso, sobre cilada. E aqui ele fala, né? Se você não der ouvidos a isso que eu estou te falando, no final da sua vida você vai gemer. Você vai se lamentar. E vai dizer como que eu fui capaz de odiar a disciplina.
Como meu coração rejeitou a repreensão. Que horrível. Chegar num patamar da vida, chegar num ponto e falar, poxa, por que eu fiz isso? E é um arrependimento amargo. Não faz isso, não carrega isso para sua vida. Não carrega isso para sua vida. Não ouvi os meus mestres, não escutei o que me ensinavam. Estar atento, estar com os ouvidos abertos à sabedoria, ouvir pessoas sábias, pessoas de conhecimento, é tão bom. Nós batemos tanto a cabeça, quebramos tanto a cara, principalmente na adolescência, né? Porque não queremos ouvir os conselhos dos adultos, não queremos ouvir os conselhos dos nossos pais. E aí nós perdemos tanto tempo, aí chega uma hora na vida e fala, nossa, como eu perdi tanto tempo. Mas agora não é mais hora de perder tempo. Você está aqui porque você não quer perder tempo, você quer ganhar tempo. Quem acorda cedo quer ganhar tempo. Não está mais perdendo tempo. Você vê que o seu dia rende muito mais quando você começa a acordar antes das 5 da manhã. É muito bom, é muito bom. Olha só que ele fala, cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Quem não escuta conselhos, quem não busca sabedoria, chega à beira da ruína ou até chega a arruinar-se mesmo. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Beba das suas próprias águas. Para de querer beber da água da cisterna dos outros. Para de ficar olhando a vida dos outros. Para de ficar comparando o seu casamento com o casamento do vizinho, da vizinha. Para de ficar comparando a sua casa, a sua vida com a vida de outras pessoas. Beba das águas da sua própria cisterna. Jesus um dia esteve diante de uma cisterna com uma mulher que já tinha tido 5 maridos. Mas Jesus não rejeitou aquela mulher. Ele conversou com ela, uma coisa que era inaceitável naquela época. E ela nem era judia, piorou ainda. Mas Jesus disse para ela, existe uma água que pode saciar sua sede para sempre. E você nunca mais vai precisar de água. E ela falou, uau, me dá dessa água, para que eu não tenha que vir mais buscar nesse poço. Ela não estava entendendo nada e Jesus falou, eu sou a água viva. E quando você beber de mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Beba das suas próprias águas. Beba dessas águas que já estão aí no seu interior, deixa fluir. Fluir, vem dele, vem dele. Ele te supre. Quantas vezes eu me senti não suprida pelo meu esposo? E aí eu queria reclamar, eu queria chorar, eu queria murmurar. E aí eu vinha para esse texto e o Senhor me lembrava, eu sou o seu marido. E aí eu começava a dizer, sim, o Senhor é o meu marido. O Senhor me supre, o Senhor me sustenta. Senhor, supre essa carência do meu coração. Senhor, supre essa necessidade. Pai, eu estou me sentindo sem apoio. O Senhor é o meu marido, o Senhor é aquele que me apoia. Eu me apoio em Ti, Senhor. E aí eu começava a declarar isso. Comecei a declarar isso há um bom tempo. E eu tenho vivido paz. Paz no meu relacionamento com o Senhor. No meu relacionamento com o meu esposo. Porque aí a gente para de cobrar deles. A gente para de ficar igual uma goteira mais pra frente. Nós vamos ver essa mulher que fica como goteira na cabeça do marido. Reclamando, murmurando, lamentando. Para! Se satisfaça no Senhor. Ele é a fonte inesgotável. Ele é o rio de águas vivas. Está nele. Beba das águas da sua cisterna, no seu próprio poço. Encontre-se com o Senhor constantemente, diariamente aí dentro de você. Porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas, pelas praças. Não. Beba das suas próprias águas. Que elas sejam exclusivamente suas. Nunca repartidas com estranhos. Aqui ele está falando da fidelidade conjugal. Beba das águas do seu casamento, do seu próprio marido, desfrute dele. Permita que ele desfrute de você. Eu sou terapeuta de casais, trabalho com casais e eu vejo muitos casamentos chegando à ruína, a infidelidade entrando nos casamentos,
por conta disso, de um não desfrutar do outro, de não beber das águas da própria cisterna, de ficar querendo beber da água do vizinho, da vizinha. Para com isso. Para com isso. Seja bendita a sua fonte, uma fonte selada, uma fonte guardada. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Alegre-se com o marido da sua juventude. Alegre-se no seu casamento. Lembra das coisas lá do início que te fizeram se casar com esse homem. Lembre-se, lembre-se. E se você não está casada nesse momento, lembre-se do seu primeiro amor com Jesus, quando você se encontrou com Ele pela primeira vez, quando você se converteu. Cultiva essa relação com o Senhor. Sabe por quê? Porque mesmo que você estiver casada, mesmo que você estiver com um homem do seu lado, ele nunca te suprirá completamente. Ele nunca te suprirá completamente. Todo o nosso suprimento está no Senhor. E quando esse homem se for, se você ficar viúva, a sua satisfação e o seu marido continuará com você, que é o Senhor. Ele vai continuar sendo o seu supridor. Você não se apoia num homem, você se apoia no Senhor, no Filho do homem. Você se apoia nele. Porque o seu marido pode vir à falência e você não poder mais contar com o sustento financeiro dele, e aí você vai falir também. Não, você vai continuar se sustentando no Senhor. Seu marido pode sofrer um acidente, seu marido pode ter uma doença. E aí, como que vai ficar você? Você vai continuar amando ele e amando o Senhor, colocando o Senhor como seu marido, como a sua prioridade, como a sua fonte inesgotável de vida, como a sua fonte de águas vivas, a sua cisterna, seja bendita. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. O Senhor está cuidando de você. Ele cuida dos seus passos, caminha olhando fixamente para o Senhor. Que a sua esperança se renove nessa manhã. Renove o seu amor pelo Senhor em primeiro lugar, pelo seu marido da terra que você tem. Expresse o seu amor a Ele e você vai estar honrando o Senhor. Sabe, todas as vezes que for difícil honrar o marido, todas as vezes que for difícil, né, olhar para ele, você vê ele te tratando de uma maneira não tão agradável, não fica olhando o marido da vizinha, sabe? Olha para ele e veja Jesus no rosto dele, veja o Senhor, veja o seu verdadeiro marido refletido sobre ele. Nossa, Priscila, mas é muito difícil, meu marido não parece com Jesus, não. É muito difícil, meu marido parece às vezes ao Satanás. Minha irmã, isso é um exercício de fé. Isso é fé. E é profetizar. Você olhar para ele e declarar: meu marido é um homem manso, meu marido é um homem de Deus, meu marido é um homem exemplar, meu marido é um provedor, meu marido é um homem de palavra. Você começa a declarar na vida dele aquilo que ele não expressa ainda, mas você começa a deixar a sua boca falar palavras de bênção sobre a vida dele. Você está lançando sementes na vida dele. Ele é um terreno. Daqui a pouco você vai colher. Agora, se você fica xingando ele, se você fica falando aquilo que os seus olhos estão vendo, vai ser complicado. Você vai colher do que você está dizendo. Então, cuida da sua boca. Cuida das palavras que você está lançando no seu terreno. E se você não é casada, não fica dizendo: eu não sirvo para ninguém. Não existe homem nesse mundo. Tá tão difícil arrumar um relacionamento. Continua falando isso para você ver. É isso que você vai colher. Não fala mais isso. Guarda a sua boca. E começa a declarar o homem que você quer ter. Tanto as que são casadas quanto as que não estão casadas. Começa a declarar o homem que você quer ter e visualiza ele. E se você já tem um marido, visualiza esse homem nesse que você tem. E aí você vai ver, você vai beber das águas da sua própria cisterna e vai se saciar. Sabe aquela mulher que tinha tido 5 maridos? Ela não estava bebendo da água da própria cisterna, ela não estava se saciando do Senhor.
Por isso ela estava assim, pulando de galho em galho, achando que ia encontrar em algum outro lugar a saciação da sua sede. Não vai saciar, tá? Não é o seu marido que você tem hoje que vai saciar essa sede que você tem, é o Senhor. Quando você for satisfeita nele, você vai ser satisfeita com a sua casa. Você vai ser satisfeita com o seu marido. Você vai ser satisfeita com os seus filhos. Você vai ser satisfeita com a vida que você tem. E satisfação não significa comodismo. Você vai ser satisfeita. Mas a sabedoria, como a gente viu nos textos passados, ela te fortalece na sua saúde e te dá riquezas, honra, prosperidade. Então você não vai ficar só nesse nível raso, não. Você vai evoluir, você vai avançar. Você vai crescer e vai colher cada vez mais dos frutos daquilo que você tem plantado com a sua boca. Não fique calada, mas use a sua boca como uma plantadora, uma plantadeira, né? Que vai plantando as sementes em outros solos, em outros corações. Porque quando você ensina outros, você aprende muito mais. Vamos transbordar de sabedoria, hein, irmãs? Um beijo. Deus abençoe vocês.